Boa noite e a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Mas antes da palavra, eu vou deixar um louvor. E antes do louvor, meus irmãos, a irmã Tatiana quer agradecer a cada um de vocês que são inscritos no canal da irmã Tatiana Luiza. Que Deus abençoe a cada um de vocês grandemente, amém, meus irmãos? E eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, mas antes da palavra, vou deixar um louvor, amém, meus irmãos? E já vou adiantando a palavra. A palavra se encontra em Isaías, capítulo 35 e o versículo 5, amém, meus irmãos? Isaías, capítulo 35 e o versículo 5. Quem tiver a Bíblia, quiser acompanhar, meus irmãos. Mas antes da palavra, eu vou deixar um louvor. Amém, meus irmãos? E eu creio que Deus vai falar com vocês através da palavra e através do louvor. Amém, meus irmãos? Vamos lá, meus irmãos. A irmã Tatiana não é cantora, mas eu creio que Deus vai falar com vocês através do louvor. Amém, meus irmãos? E através da palavra também. Vocês não olhem para a voz, que você medite na letra. Porque se você olhar para a voz, Deus não vai falar com vocês, não. Mas se vocês meditar na letra, Deus vai falar com vocês, amém, meus irmãos? Porque quando Deus quer falar comigo, você, Deus ele fala através de louvor, através da palavra, meus irmãos. Deus fala comigo, com você, como Ele quer, amém, meus irmãos? E eu creio que Deus vai falar com você através de louvor e através da palavra, amém, meus irmãos? Vamos lá, meus irmãos? Olhei e enxerguei sua dor, vi o quanto se humilhou, sei que a marca ficou. Ei, eu sou o teu remidor, do tempo eu sou o Senhor. Levanta, a resposta chegou. Desertos não duram para sempre, por mais que a pressão aumente. Aguente, filho, aguente. Nunca mais te chamarão desamparado, nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado, nunca mais te chamarão desamparado, nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado, nunca mais, diz o Senhor. Eis que eu faço coisa nova, te dou um rumo novo, te ensino a lutar. Estou removendo este fardo, prossiga para o alvo e não olhe para trás. Nunca mais te chamarão desamparado, nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado, nunca mais te chamarão desamparado, nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado, nunca mais, diz o Senhor. Oh, glória! Nunca mais, meus irmãos, vão chamar eu e você desamparado, meus irmãos. Porque Deus nessa noite, meus irmãos, está fazendo coisas novas na minha e na tua vida, meus irmãos. Porque deserto não dura para sempre, meus irmãos. Deserto é um aprendizado para mim e para você. Deserto é uma escola, meus irmãos. E o deserto, meus irmãos, é para fortalecer a mim e a você, para nos aproximar mais da presença de Deus, meus irmãos. E o meu teu deserto, meus irmãos, está chegando ao fim, meus irmãos. Porque deserto não dura para sempre, meus irmãos. E o meu teu deserto nessa noite está chegando ao fim, amém, meus irmãos? E agora vamos para a palavra, amém, meus irmãos? Que se encontra em Isaías, capítulo 35 e o versículo 5. Amém, meus irmãos? Isaías, capítulo 35 e o versículo 5. Amém, meus irmãos? Quem tiver a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Só até aqui, meus irmãos. E Deus está falando para mim, para você nessa noite, meus irmãos, é que Ele vai abrir a minha e a tua visão espiritual, meus irmãos. Que Ele vai abrir o meu e teus ouvidos espirituais, meus irmãos. Porque muitas das vezes, meus irmãos, e você está tão carnal, meus irmãos, que você não escuta a voz de Deus. E você está tão carnal, meus irmãos, que você não
não enxerga o que Deus tem para mim e para você, meus irmãos. Mas nessa noite, meus irmãos, Deus está abrindo a minha e a tua visão espiritual, meus irmãos. Deus está abrindo o meu e os teus ouvidos espirituais, meus irmãos. Para que você venha enxergar o que Deus tem para mim e para você. Para que você possa ouvir a voz de Deus, meus irmãos. E quando vocês estamos na carne, meus irmãos, a gente não escuta a voz de Deus, não. Quando vocês estamos na carne, meus irmãos, a gente não escuta Deus falar com a gente, meus irmãos. E a gente fica cego, meus irmãos. Mas nessa noite, meus irmãos, Deus está abrindo a minha e a tua visão espiritual. Deus está abrindo os meus e teus ouvidos espirituais, meus irmãos. Para que você possa enxergar o que Deus tem para mim e para você. Para que você possa ouvir a voz de Deus, meus irmãos. Que você venha matar nossa carne, fortalecer nosso espírito, meus irmãos. Que é para mim você ouvir a voz de Deus. Que é para mim você enxergar o que Ele tem para mim e para você, meus irmãos. Quando vocês estão na carne, meus irmãos, a gente não vê o que Deus tem para a gente. A gente não escuta a voz de Deus. Mas nessa noite, meus irmãos, Deus está abrindo a minha e a tua visão espiritual. Deus está abrindo os meus e teus ouvidos espirituais, meus irmãos. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. Tenham todos uma boa noite.